E aí a gente chega agora nos regimes específicos, na previsão de regime específico. O 156A, parágrafo 6º, dispõe que a lei complementar disporá sobre regime específico de tributação para serviços financeiros, operações com imóveis, planos de assistência à saúde e concurso de prognósticos. E aí, nesses regimes específicos, a gente vai poder ter alteração de alíquota nas regras de creditamento, de base de cálculo, admitido em relação aos adquirentes dos bens e serviços a não aplicação do disposto parágrafo 1º e 8º, que é a não cumulatividade. E a gente também pode ter hipótese de que o imposto incidirá sobre receita ou faturamento, e não mais sobre o valor da operação. E aí, necessariamente, para ter uma alíquota uniforme em todo o território nacional, neste caso, a gente não teria alíquotas diferentes de IBS, de município, estado, né? Isso aí daí é uma alíquota só para o país inteiro. E em relação aos adquirentes também pode não haver não cumulatividade. A gente vai ver que na lei complementar, de fato, eles colocaram um regime específico de tributação para os planos de saúde. Agora, o artigo 9º da Emenda Constitucional 132, isso não está na Constituição Federal, está na emenda. Ela coloca que a lei complementar vai poder instituir regimes diferenciados de tributação, desde que uniformes em todo o território nacional e sejam realizados respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa. Vocês viram no jornal, quando a gente estava para aprovar e discutindo a reforma tributária, que eles falavam assim: ah, mas tem que colocar a carne na cesta básica, alíquota zero. Mas se colocar a carne, a alíquota sobe. Não, então tira a carne. Lembra dessa discussão? É por causa disso. Porque o artigo 9º da Emenda Constitucional colocou, desde que sejam realizados respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação do ente federativo. Como com a reforma tributária a gente não pode ter um aumento de tributação, a gente tem uma trava. Então, a alíquota de IBS e CBS, a alíquota de referência fixada pelo Senado, que a gente vai ter uma alíquota de referência fixada pelo Senado, e depois a gente vai ter as alíquotas específicas de cada ente federativo. Como essas alíquotas não vão poder importar em aumento de tributação do que já é arrecadado hoje em dia, por isso que eles ficam fazendo esse cálculo. Se eu isentar não sei o que, aumenta a alíquota. Se eu não isentar, baixa a alíquota. Em razão disso e desse artigo 9º. E aí, parágrafo 1º coloca: a lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% das alíquotas dos tributos nos seguintes serviços: serviço de saúde, dispositivos médicos, medicamentos. E poderá haver também, em relação a dispositivos médicos e medicamentos, alíquota zero. Isso tudo a lei complementar trouxe. Ela trouxe 60% de redução de alíquota em serviço de saúde, dispositivos médicos e medicamentos, e também alíquota zero em alguns medicamentos e em alguns dispositivos médicos.